Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui à nossa revisão sobre funções, vamos falar agora um pouco sobre ponteiros em C e C++. Eu sei que tem muita gente que se assusta com ponteiros, que acha complicado, mas a gente vai fazer uma revisão só para a gente entender qual é a importância de utilizar ponteiros e como é que eles podem ajudar a gente quando a gente está programando. Então, nesse vídeo eu vou focar em mostrar como que a gente utiliza ponteiros no estilo C, do C padrão. Depois a gente vai ver no outro vídeo como é que a gente refaz tudo isso utilizando o conceito de referências, que são ponteiros, mas em C++, e como é que facilita pra gente. Mas antes a gente tem que entender a importância de utilizar ponteiros em C, ok? Então lembrando, todo esse material tem um material de apoio no Classroom, que é esse documento aqui, tem lá falando também sobre ponteiros e referências, tá certo? Mas eu vou fazer uns exemplos que aí fica mais didático para a gente entender. Então lembrando, na aula anterior, tá, a gente fez o exemplo lá para entender por que é importante modularizar o nosso código, por que as funções ajudam a gente a aproveitar código. Então a gente fez lá 3 funçõezinhas para descobrir os maiores valores dado 2, 3 ou 4 valores. E utilizou lá a modularização, utilizando funções para facilitar na hora de implementar. Nesse código aqui que a gente implementou no vídeo anterior, o que acontece? Todas as passagens são feitas por cópia. Então é importante lembrar disso. A gente vai focar bastante nesse vídeo em falar de passagem por cópia e passagem por referência, ok? Então, o que é passagem por cópia? Passagem por cópia é quando você tem 2 funções e elas precisam se comunicar, e ao invés de elas compartilharem a mesma variável, o que acontece? Uma função copia o valor de uma variável para outra variável da segunda função, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui para a gente ilustrar esse conceito. Vamos dizer que você tem um problema e o que você precisa é, dado uma variável, você quer dobrar o valor daquela variável. Então a gente vai fazer de 2 formas. Vai fazer primeiro da forma com passagem por cópia e depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz utilizando passagem por referência, no estilo C ainda, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma variável e quer dobrar o valor daquela variável. Então, aqui no Happily, eu já vou colocar o nosso using namespace std. Vou criar aqui pra gente uma main para ilustrar. Então você vai ter lá um int a. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que o a seja igual a dobrar valor do a, tá certo? E depois eu vou colocar aqui, ó, cout. Eu tenho que ler a variável primeiro, ok? Desculpa, cin a. A gente lê a variável primeiro. Lida a variável, que a gente vai fazer, vai passar ela para essa função dobrar valor, ela vai devolver o valor dobrado. E a gente vai mostrar na tela aqui. O valor dobrado é... E mostrar a variável. Vou colocar aqui um int l. Return 0, só para deixar organizadinho. Então vamos lá, o que falta fazer? Criar essa função aqui, dobrar valor. Então a gente tem que entender o que? Ela vai receber uma variável inteira e vai devolver para a gente uma outra variável inteira. Então aqui no protótipo eu vou criar o int dobrar valor que recebe um int que eu vou chamar de x nesse caso. Não precisa ter o mesmo nome, tá certo? Vou implementar ela agora aqui embaixo. Int dobrar valor que recebe um int x. E vou implementar. A implementação é bem simples, né? Return x vezes 2. E ele vai retornar o valor dobrado. Vamos executar para ver como é que ela está funcionando. Ela vai pedir um valor, vamos colocar 2. O valor dobrado é 4. Vamos entender então como é que está funcionando a comunicação entre essas 2 funções, entre a main e a função dobrar valor. Logo depois que eu faço a leitura do valor de A aqui, o que eu faço? Eu chamo a função dobrar valor e passo para ela A. Só que nesse caso você não está passando a variável A, tá certo? O que você está passando é o conteúdo da variável A. O que o C vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo de A, que no exemplo que a gente colocou aqui é 2, e vai copiar esse valor para x.
É por isso que a gente interpreta como passagem por cópia. Você não está passando a variável de verdade, você está passando a cópia do valor daquela variável. Então, o valor que tinha dentro de A é copiado para dentro de x, que é uma variável da função dobrar valor, e dentro da dobrar valor a gente utiliza a variável x, multiplica por 2 e devolve o resultado. Então ele vai pegar e devolver para o A aqui, ok? Então esse conceito de passagem por cópia. Algumas vezes eu já vi algumas pessoas pensarem da seguinte forma, aí faz às vezes todo sentido, só que não funciona em C. Que é o seguinte, vou fazer o seguinte, ao invés de eu colocar int x aqui, eu vou colocar int a aqui, vou tirar esse return aqui e vou colocar que a vai ser igual a vezes 2, a própria variável ao quadrado, dobrado. E no lugar do int eu vou colocar um void, porque ela não vai retornar nada. E aqui eu vou fazer simplesmente dobrar a. Por quê? Em algumas linguagens tudo é passagem por referência, que a gente vai ver como é que funciona. E o que acontece? Tem gente que vai imaginar, se dentro de dobrar valor eu tenho a variável a, e dentro da minha main eu tenho a mesma variável a, o que vai acontecer? As duas funções vão compartilhar a mesma variável. Só que vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando eu rodar, quando eu colocar 2, ele vai dizer, o valor dobrado é 2, ou seja, ele não executou a função. Aí você pensa, aconteceu alguma coisa. Na verdade, ele executou a função. O que não aconteceu foi o quê? A resposta voltar para o próprio A, tá? Porque o que vai acontecer? Esse A aqui da main é uma variável do escopo da main, ela só pertence à main. A variável int A aqui, que está como parâmetro da função dobrar valor, é uma variável do escopo da função dobrar valor. Elas são duas variáveis completamente separadas. Então, o que acontece? Quando a gente chama dobrar valor aqui, o que a gente está fazendo? Passando uma cópia do valor. Ele pega o valor e executa aqui. Só que como esse A é diferente do A da main, a alteração que eu executo em dobrar valor não reflete no A da main. Então, por isso que quando a gente executou aqui, o A não foi alterado, a gente não alterou o A, mesmo elas tendo o mesmo nome de variável, tá certo? Então, o que a gente pode fazer quando eu quero, na verdade, compartilhar uma variável com a minha função, tá? No estilo C, você vai ter que trabalhar com ponteiros. O que significa trabalhar com ponteiros? Ao invés de você passar para outra função uma cópia do valor, você vai passar o endereço de memória daquela variável. E quem vai receber do outro lado tem que ser uma variável que suporte o endereço de uma outra variável, que é o ponteiro. Fica meio complicado às vezes, mas vamos fazer um exemplo para tentar deixar isso mais claro. Então, a primeira coisa, eu quero então que a variável A seja compartilhada com dobrar valor, ou seja, se dobrar valor alterar alguma coisa nessa variável A, ela vai alterar aqui também, ok? Então a gente vai ter que fazer algumas alterações. Primeira coisa, dobrar valor não vai receber simplesmente o inteiro, ela vai ter que receber o endereço de uma variável. E como é que eu digo que ela vai receber o endereço de uma variável? Você vai dizer que ao invés dela receber simplesmente um int com o nome de variável, ela vai receber um int asterisco, eu vou chamar aqui de ponteiro, tá certo? Então, esse int asterisco aqui está dizendo o que pra gente? Que ela vai receber o endereço de um inteiro. Ela não vai receber simplesmente um inteiro. Ela vai receber o endereço de uma variável inteira, ok? Então, quando eu estiver aqui na main, eu não posso simplesmente passar para ela o inteiro A. Eu tenho que passar o endereço aonde está a variável A. E como é que eu faço isso? Em C, a gente usa o operador e-comercial. O e-comercial ele faz o quê? Dada a variável aqui na frente, ele vai pegar o endereço dessa variável. Vamos até colocar aqui, só para a gente deixar bonitinho, vou colocar aqui o cout, o endereço de A e vou mandar imprimir aqui, e-comercial A. Inject, ponto e vírgula. Só para a gente ver o endereço de A, para a gente ver lá o númerozinho hexadecimal que ele gera. Então, o que vai acontecer agora?
Quando eu chamar dobrar valor, eu não chamo mais passando o inteiro, eu chamo passando quem? O endereço de A. Então eu tenho que mudar aqui embaixo, ela não recebe mais int, ela vai receber int asterisco, a gente mudou lá em cima, chamou de ponteiro. Então o que eu vou fazer agora aqui? Mudar todo mundo, ponteiro, ponteiro, ok? Vai funcionar desse jeito? Ainda não. Por quê? Se eu alterar o conteúdo de ponteiro, eu estou alterando, na verdade, quem? O endereço que ele guarda. E eu não quero fazer isso. Eu quero alterar o conteúdo do endereço que ele está guardando. Então, eu tenho que ser explícito aqui para ele dizer, olha, asterisco vai dizer para mim o quê? Ó, você não vai alterar o conteúdo de ponteiro, você vai alterar o conteúdo da variável que ele está apontando. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o conteúdo para qual ponteiro aponta vai ser igual o conteúdo para qual ponteiro aponta vezes 2. Então vamos lá. O que vai acontecer? Li a variável A, passei o endereço dessa variável para a minha função dobrar valor. Ele foi guardado dentro da minha variável ponteiro. Então o que eu vou dizer? Olha, o conteúdo da variável para qual ponteiro aponta, que é a minha variável A, vai ser igual o conteúdo de qual ponteiro aponta, que é a variável A, vezes 2. Então, o que isso vai fazer? Ele vai alterar diretamente o conteúdo de A. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou colocar 2 aqui. E agora sim. Primeiro ele mostrou o endereço de A, tá vendo que é um endereço hexadecimal aqui, mostrou que a gente colocou o CELT com E comercial, então ele foi lá e falou, opa, eu tenho esse A que está no endereço 0x7ffc e assim por diante, um endereço hexadecimal porque é muito grande, passei esse endereço para minha dobrar valor. A minha dobrar valor pegou esse endereço, foi no conteúdo dela, usando um asterisco, ou seja, ela dereferenciou, viu que o conteúdo dela era o 2 que a gente digitou no começo, pegou esse conteúdo e multiplicou por 2. Aí ele alterou diretamente a variável A. Como é que a gente sabe que ele alterou diretamente a variável A? Não tem nenhum retorno aqui, ou seja, não teve nenhuma resposta direta da função. Ela simplesmente alterou o conteúdo dessa variável aqui. Então, por que é legal usar ponteiro? Muitas vezes você pode ter uma variável que é muito grande e ao invés de você fazer a cópia daquela variável toda, o que você vai fazer? Passar só o endereço dela e a sua função modifica, utiliza ela de alguma forma. Qual é a desvantagem? Que é um cuidado que você tem que ter, é utilizar aqui que tudo que você alterar dentro da sua função vai ser alterado diretamente em quem for chamado. Ou seja, se eu não quiser alterar A, eu não posso usar ponteiro, porque dessa forma ele alterou diretamente o valor de A. Então eu perdi o valor anterior, ok? Vamos ver um outro exemplo onde é legal utilizar ponteiro. Eu coloquei aqui, já criei um outro repli aqui, que é para a gente fazer um exemplozinho bem simples. Eu tenho duas variáveis inteiras e quero trocar o valor entre elas. Por que a gente tem que usar ponteiros num caso como esse? Lembra que quando a gente está usando aqui, nesse outro exemplo, as funções, tudo por passagem por cópia, a única forma, eu só posso, dentro de uma função, retornar um único valor. Eu não tenho como retornar dois valores. Então, o que acontece? Se eu quero fazer uma função que troca dois valores, ou seja, eu vou ter dois valores novos, eu não tenho como fazer usando um único retorno. Uma forma de resolver isso é fazendo como? Utilizando ponteiros em C. Porque aí você vai modificar o conteúdo das duas variáveis ao mesmo tempo. Então vamos fazer aqui esse exemplo. Então, no REPL eu já vou colocar aqui using namespace std. Aqui dentro já vou criar duas variáveis, int a e b. Vou pedir a leitura delas, sem a e b. Vou mostrar elas na tela aqui, só para a gente ver antes da troca. Então, vou colocar aqui o cout antes da troca. Vou colocar um /n aqui, que é mais simples. E vou colocá-las na tela. Cout a variável a, cout b, a
E eu vou fazer aqui uma função para trocar os valores. Então eu vou fazer aqui, ó, trocar valores. E vou passar A e B. Lembrando, por que a gente vai usar ponteiro? Porque eu não posso ter aqui na minha trocar valores algo assim, por exemplo, A, vírgula B é igual a trocar valores. Como se trocar valores estivesse me devolvendo dois valores diferentes. Lembra, em C, o retorno é apenas único. Você só pode retornar um valor por return. Okay? Em algumas outras linguagens você pode fazer lá 2, 3 retornos, o quanto precisar. Mas em C, obrigatoriamente, você só pode retornar uma variável por vez. Então a gente não tem como retornar dois valores. Então eu vou ter que chamar ela aqui, trocar valores. Lembrando, o que eu quero que ela faça, trocar valores? Altere os conteúdos de A e B. Então se eu quero que ela altere o conteúdo de A e B, eu vou passar o endereço de A e o endereço de B. E depois eu vou colocar aqui cout. Depois da troca, /n, e vou colocar agora cout A. E vou colocar aqui a variável A. Vou colocar um endl que eu esqueci lá em cima, mas eu volto já. Cout a variável B. Endl. Deixa eu colocar esse endl aqui em cima, porque senão vai sair tudo junto, né? Vai ter um ponto e vírgula. Endl. Pronto. Então a ideia é o quê? Li os dois valores, vou mostrar ele antes da troca. Passo para uma função que vai utilizar o endereço delas para trocar entre elas os valores e depois eu vou mostrar de novo aqui embaixo as duas variáveis. Então lembrando, o que eu quero aqui é eu li A e li B, depois que eu chamar essa função, os valores de A e B vão estar trocados entre eles. Deixa eu colocar o return 0 aqui. E vamos implementar agora essa função, trocar valores. Então o que vai acontecer? Vamos criar o protótipo aqui. Primeira coisa, o protótipo vai ser void, por quê? Void indica que é uma função que não tem retorno, ou seja, ela não retorna diretamente, ou seja, a chamada dela não vai ter um return lá dentro, a implementação dela, desculpa, não tem um return lá dentro. Então ela é void. Deixa eu deixar mais separadinho aqui. Então ela é void, trocar valores, e ela vai receber dois valores. Eu vou chamar aqui int x e int y, ok? Só que aí vem um detalhe, ela não vai receber um inteiro diretamente, como a gente está mostrando aqui, ela não vai receber um inteiro, ela vai receber o endereço de um inteiro. Então, para eu guardar um endereço, eu preciso colocar aqui um asterisco, para indicar para você, olha, x não é um inteiro simples, ele é um endereço de uma variável que contém um inteiro. A mesma coisa, o y aqui. Eu vou dizer, olha, o y é um endereço de uma variável que contém um inteiro. Então, eu vou implementar aqui embaixo. Void, trocar valores, int asterisco x, int asterisco y. Tem várias formas de você trocar duas variáveis em C. Vou fazer do jeito mais simples, que é o jeito que é mais direto pra gente, tá certo? Então, se eu quero trocar dois valores, o mais simples é o quê? É utilizar uma variável temporária para armazenar um dos valores. Então, eu vou criar um inteiro aqui, que eu vou chamar de temp. Então eu preciso pegar o conteúdo de uma dessas duas variáveis. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, int temp igual a x. O que vai acontecer? Ele já deu até um errinho aqui, que ele vai dizer pra gente, olha, não pode inicializar uma variável int com um valor de uma variável int asterisco, porque ele sabe que é um ponteiro. Então, eu não posso guardar um endereço dentro de uma variável inteira. O que eu quero? Eu não quero o endereço que essa variável x tem. Eu quero o conteúdo do endereço que ela tem. Então, ao invés de eu colocar simplesmente x, eu vou colocar asterisco x. Lembrando o que isso vai fazer. Ele vai na variável x e ele olha, opa, a variável x tem um determinado endereço. Eu vou neste endereço e agora eu pego o conteúdo que tem dentro desse endereço. Então, eu vou salvar aqui o conteúdo do endereço que x contém. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, então, asterisco x, que é o conteúdo do endereço que x contém, e vou colocar o conteúdo que y contém. Feito isso, eu vou fazer agora o contrário. Eu vou colocar o asterisco y vai ter
o temp. Ok? Aí lembrando, o que a gente está fazendo é trocando dois valores de duas variáveis inteiras. Então o que eu fiz primeiro? Guardei o primeiro valor, ou seja, guardei em um inteiro. Depois peguei esse conteúdo que eu guardei e substituí pelo segundo conteúdo, que é o conteúdo da segunda variável. No conteúdo da segunda variável agora, eu atribuí quem? Simplesmente temp, que é um inteiro. Então, como o y é um ponteiro para um inteiro, esse conteúdo pode ser diretamente quem? Um inteiro, ok? Então, vamos ver aqui se essa troca vai funcionar. Então, eu vou ler aqui, 2 e 4. Aí ele vai mostrar, antes da troca, aí ele mostrou A e B, 2 e 4. Depois da troca, os valores de A e B foram trocados, ok? Eu sei que muitas vezes falar de ponteiro assusta muita gente, porque você tem que ficar pensando em referência, ponteiro, quem que guarda endereço, quem que guarda conteúdo. Mas é importantíssimo entender esse conceito de passagem por referência, que é o que a gente está fazendo aqui. Você está passando para uma função a referência de uma outra variável. Isso permite que essa função faça o quê? Altere o conteúdo de uma variável de uma outra função. Isso pode ser usado para quê? Você passar uma variável que é muito grande, você passar uma variável, passar duas variáveis e alterar o valor dessas duas variáveis simultaneamente, certo? Então, por esse vídeo é isso, e no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz passagem por referência utilizando o estilo C++, para a gente ver que é um pouquinho mais simples. Então é isso e até a próxima!